Ok, então, papo rápido. A ideia é a seguinte: eu quero só apresentar um negócio que eu trabalhei um tempo num hackathon. Sim, sei lá se é a melhor ideia, se a ideia é válida, se a ideia é utópica demais, se a ideia é qualquer coisa, se não uma ideia. E, e basicamente é o seguinte, né? Em 2009, né, o Bitcoin veio a ser lançado por meio de um artigo que descrevia um procedimento, né, para para basicamente ter um banco de dados que fosse descentralizado em sua, né, fundação, ou seja, tipo, a essência dele é algo que está distribuído em todas as máquinas têm uma cópia dele, né? E, e ao mesmo tempo, né, ele é uma entidade centralizada, né? Ou seja, a informação é comum entre todas essas máquinas. Então, o ponto aqui é haver um consenso em que sempre que há uma mudança, todo mundo sabe dessa mudança e todo mundo concorda com ela. Então, a ideia que ele criou foi, né, por meio de uma criptografia, por meio de um mecanismo que garanta o consenso, ele criou esse banco de dados e aí, meu, pô, qual finalidade eu posso usar para isso? Ele, no caso, descreveu a finalidade de um livro contábil. Então, ele guarda transações. O que é curioso até, porque se você for pensar, é a forma como o dinheiro necessariamente, né, se origina. A gente pensa muito o dinheiro como escambo, mas isso é muito mais a consequência do que a causa, né? Muito mais o produto dinheiro já formatado do que o dinheiro como origem, como ideia. Né? Ninguém pensaria, tipo, pô, a gente precisa, né, ter uma unidade comum de troca, bora criar uma unidade figurativa, qualquer que seja, e usar ela. Não, né, a origem seria legal. A origem seria, por exemplo, por meio das primeiras instituições legais que garantam propriedade e de certa forma punam aqueles que infringem a propriedade, né? Então, vamos pensar que, né, o caso né, de uma pessoa que tem uma fazenda e de alguma forma infringe alguma, né, cometa alguma infração legal, né, o resultante disso seria que essa pessoa, né, teria uma punição descrita na forma de grãos que ela tem que entregar ou serviço que ela tem que oferecer. E isso seria registrado. Né? Então, essas trocas, né, dentro desse registro, ou seja, né, pô, estou registrando aqui quais transações que cada pessoa tem que ir para com cada pessoa, foi criando a instituição fundamental do dinheiro, né? Ou seja, o livro contábil que é quem garante o dinheiro. Se a gente for olhar hoje o Banco Central Brasileiro, o Federal Reserve nos Estados Unidos, o que a gente vai encontrar não vai ser, né, sei lá, ouro ou alguma coisa que garanta o valor para o dinheiro. Não, a gente vai encontrar livros contábeis que dão, né, a direção para esse dinheiro, que vão dizer, poxa, como esse dinheiro hoje está sendo utilizado, ou seja, quais são os instrumentos que estão associados a esse dinheiro, né? Quais são os títulos do Tesouro Público que estão associados e assim por diante. Como o débito que corresponde ao volume monetário que eu tenho se organiza. E é isso que tem. Então é um livro contábil no fundo. Então essa sacada, né, fez com que o Bitcoin fosse criado. E aí, né, passa. O Bitcoin tem em si né, o que foi um precursor do que seriam os contratos inteligentes, ou smart contracts, que seria a ideia de você, né, toda transação no Bitcoin, né, o Bitcoin então, portanto, é um protocolo, né? O Bitcoin não é necessariamente a unidade de troca. Ele é o protocolo com que todos esses computadores conversam, né? Então, para garantir o consenso, todo mundo opera pelo mesmo protocolo. Se, e esse protocolo é que embute um desafio dentro dele, né? Que permite com que a gente, né, é, é,
tenha com que os nós dentro da rede. Assim, eu não quero tentar aqui explicar o que diabos é o mecanismo de consenso que o Bitcoin usa, mas basicamente existe um desafio que remunera algum nó dentro da rede como o nó responsável por escrever a próxima iteração. E sendo esse desafio tão, né, estapafúrdio de difícil, não existe uma garantia de qual nó da rede vai ser o próximo danado do nó a escrever o, as próximas transações. E, e como não existe essa garantia, fica difícil com que o nó forge as transações, fica difícil com que o nó fique, né? E lógico que tem também um esquema criptográfico embutido, né, na forma como as transações são escritas dentro do livro, né? Tem um tal de Merkle Tree, que é basicamente tipo você fica apontando para as transações anteriores. Então, como se a próxima transação tivesse informação da transação que a antecedeu e, portanto, né, você sabe de certa forma que se alguém tentar modificar a transação antiga, essas né, instruções de confirmação vão falhar. E aí você vai poder perceber que, né, em algum momento o livro contábil foi forjado. Então, basicamente, é isso que o Bitcoin oferece. Um protocolo que garanta que não vai haver nenhum nó na rede pode forjar o livro, pode alterar, fazer falsificação de transações, né, garante um mecanismo pelo qual as transações possam ser validadas, ou seja, garanta com que, né, se eu sou dono de uma certa, né, conta, né, então aqui eles chamam de wallet, mas whatever, tá ligado? Chame do que quiser. Tipo, se eu sou dono de uma dada conta, eu estou transferindo para outra conta, eu não vou fazer essa transferência se eu não tiver saldo, né? Eu não vou fazer essa transferência se eu não tiver autorizado a transferência, né? Então existe um segredo, alguma forma de garantir com que eu possa ser o único a fazer a transferência. Então, enfim, temos em 2009 o Bitcoin sendo lançado e aí com ele tem, né, o que eu quis colocar que era o princípio desses smart contracts, que é basicamente toda vez que essas transações são validadas e colocadas dentro do bloco, né, e dado o vencedor do desafio, quem quer que ele seja, mas não estou gostando tanto, né, e dadas essas condições, vamos né, a ideia seria, posso executar uma transação nesse processo? Algo que por exemplo, possa acionar dinheiro de algum fundo para colocar dentro de alguma outra, né, sabe? Ou, por exemplo, coletar imposto. Né? Será que eu poderia fazer algum mecanismo que pudesse criar uma coleta de impostos dentro desse protocolo? Né? Visto que todo o dinheiro acionado por uma certa finalidade ou dado, né, cujo destino seja tal ou originário de tal fundo. Então a ideia seria com que contratos pudessem ser estabelecidos novamente, verificados e validados pelas partes participantes, né? Então as contas teriam que de alguma forma acordar com alguma coisa. E, e uma vez com que as condições do contrato são validadas, então a gente não está mais limitado, né, àquelas condições originais de que o saldo tem que bater. Né? Saldo é uma condição arbitrária, né? Eu não necessariamente preciso que o saldo bata. Né? O cheque especial não é uma construção tão difícil de imaginar, sabe? Tipo, todo mundo tem um certo, né, em teoria, né? Mas tem um certo, né, limite negativo com que pode capturar dinheiro, sendo que dinheiro é essa unidade tão, né, imaginária, não sem lastro real, né, sendo só o lastro contábil. Uh, ok, então 2009 lançou isso, depois vieram outras, muitas são praticamente cópias, né, sem nenhuma alteração do original. E aí vem o Ethereum e reforça a ideia dos contratos, fazendo com que eles, inclusive, tenham, né, mais potencial. Né? Eu acho que os do Bitcoin são, né, uma máquina de pilhas, então eles são limitados no que eles são capazes de processar, qual é o tipo de gramática, né, que eles seriam capazes de processar. Então eles não são capazes de processar uma linguagem complexa como C, mas o, o Ethereum vem com Solidity, eu acho que é o nome da linguagem que eles usam. E aí essa linguagem é
é Turing Complete, então ela permite todo tipo né, de, de, de programa ser executado, né? Se o programa termina, né, ele pode ser executado por essa máquina. Então, basicamente, essa né, é o contexto, né, até onde eu escrevi essa ideia, até quando eu tive, né, a ideia. Então, o que é a ideia? Então, basicamente é, poxa, vamos pegar, né, o que existe no mundo né, e tentar, né, ver como que a gente poderia, né, transformar não só a nossa noção de efetuar pagamentos, porque aparentemente, a forma como o Bitcoin se vendia, né, até na minha época, eu lembro que a primeira vez que eu conheci o Bitcoin foi a primeira noção que eu tive do que eu poderia fazer com ele. É um veículo de pagamento, né? Assim, né, você pode ter reserva, fazer, sei lá, especulação com moeda ou qualquer coisa do gênero, mas é basicamente um veículo de pagamento, né? Então permitiria que eu pagasse qualquer transação com qualquer parte, em qualquer lugar do mundo, né, sem me preocupar de necessariamente a Visa ou a Mastercard ser quem provê a confiança de que a transação foi validada, garantida, que eu sou uma parte confiável, que eu autorizei e tudo mais. Então era isso. Não, não, não tinha um charme especial ou algo que, né, oferecesse mais. Mas visto que eu posso usar esses contratos, né, com o tempo eu fui pensando, poxa, os contratos para mim são a parte mais interessante da plataforma como um todo. E o dinheiro, né? O dinheiro ele não é só o instrumento, né, digital ou papel que a gente lida, sabe? Ele não é só isso, né? Ele é também as relações e instituições que estão por trás, né? Né, não querendo usar o nome, né, mas é o capitalismo, né? É a estrutura de produção, é o capital pelo qual a gente, né, opera, é a forma como a gente se organiza e opera. Ele não é só o, o que eu posso comprar, mas ele é também essas relações e essa confiabilidade, né? Tanto que a forma como o dinheiro se estabelece dentro de uma comunidade é por meio de imposto, né? Impostos são o veículo pelo qual um dinheiro consegue, né, criar valor dentro de uma comunidade e assim passar a ser usado né, enfim. Então, né, qual seria aqui, então, né? Nossa, eu já tô o quê? Quanto tempo nesse vídeo e não falei absolutamente nada? 10 minutos. 12. 12. 12. Vamos lá. Então, né? Eu escrevi tudo em inglês, até porque a apresentação foi em inglês. Né? Então, qual era a ideia que embasava? A ideia era libertar o trabalho, né? Eu muito inspirado um pouco por, né, Kickstarters e outros projetos que trabalham mais na linha do funding, eu estava pensando mais na linha do doing, né? Ok, uma vez que algo foi, né, pago, né, o trabalho, quem faz, né? E aí é sempre, né, a estrutura da organização, né? Então, antes eu trabalhei numa construtora e aí essa construtora ganha licitações públicas. Uma vez que ela, para poder competir e ganhar essas licitações públicas, né, ela precisa atender uma série de critérios, né, a priori estabelecidos, sei lá, de tamanho e estrutura. Mas uma vez que ela entra no processo de competição, ela vai ter que, né, por que eu estou falando isso, gente? Fritei. Peraí. Ok, né, isso, ela vai ter que detalhar o processo, né, de desconstruir o processo do problema criado. Então, por exemplo, o edital vai pedir uma ponte XPTO, né? Precisa construir uma escola, né? Construir uma escola ali. Então, ela vai detalhar como é que é o projeto, que é a escola, quanto custa, quantas paredes tem, quanto cimento vai, quantas pessoas tem que trabalhar, como vai ser o canteiro, como vai ser o que, sei lá. Ela detalha tudo e isso vai criar a estrutura de trabalho que é necessário para que aquela obra seja realizada. Eu entendo que tem uma série de, né, de trabalhos intelectuais envolvidos que
detalham e descrevem o trabalho a ser realizado, mas no fundo é basicamente isso que é o papel da empresa nesse caso, né? É um oferecer essas garantias de, trabalhamos, né, anteriormente em projetos similares, portanto temos a estrutura, né, e a capacidade de trabalhar nesse próximo projeto. E uma vez feito isso, a gente é capaz de descrever como a gente vai resolver o seu problema e assim apresentar um custo para esse seu problema. E quem tiver o menor custo, ou sei lá, o custo, né, que apresenta a melhor oportunidade para o contratante, vai ganhar. Então, visto que esse processo, né, poderia ser de alguma forma incorporado dentro dessa, né, estrutura de contratos, assumindo também que poderia ser, né, incorporado, eu pensei, poxa, o trabalho poderia ser liberado, né? Esse é o sonho, essa é a ambição, né? Sabe? A ambição é tirar o grilhão do trabalho, não do trabalhador, no caso. Então, e, e, e a ideia é basicamente a seguinte, né? Poxa, se eu tenho as condições intelectuais de fazer alguma coisa, né? Se eu sei cortar a tal da madeira, se eu sei plantar a planta, se eu sei cuidar da criança, se eu sei o conteúdo que eu preciso educar e sei fazer a transmissão desse conteúdo, por que não ser a pessoa que vai fazer isso? Porque existe o, né? Porque talvez a gente poderia talvez remover a figura do gatekeeping do trabalho, né? Que fica na pessoa da instituição e não na pessoa que está fazendo o trabalho, né? Então, o que eu estou querendo dizer, né? Então, se eu tenho, né, a, no caso da construtora lá fazendo a ponte, se a construtora ganhou, independe de quem foi o engenheiro necessariamente que fez o detalhamento do trabalho, né? E quem vão ser as pessoas que vão efetivamente fazer a execução do trabalho, né? O que importa no caso é que a empresa, né, possa ser esse escudo de liability, né, de proteção legal para o que vai acontecer ali para a obra em questão, né? Então a empresa acaba sendo isso, ela acaba sendo esse tipo, ok, né, eu vou oferecer aqui a transparência necessária e assim eu tenho os meus critérios são rígidos o suficiente para garantir que as pessoas que eu estou contratando, né, são capazes de executar esse trabalho. Então, a ideia seria remover esse papel. Tipo, ok, e se a sociedade pudesse fazer isso? E se a sociedade como um todo pudesse dizer isso, entendeu? Se o cara é um engenheiro, meu, formado por uma universidade tal, passou por todos os critérios que a universidade estabeleceu para que um engenheiro seja um engenheiro, por que não? Ele parece que ele pode tocar também, né? Então o trabalho estaria livre para aquele que é capaz e demonstradamente capaz pelos olhos da sociedade, não mais pelos olhos da empresa. Ou seja, não interessa se o cara tem QI, conhece o fulano, tal, ganhou uma vaguinha, entrou na empresa e pum, vai poder fazer. Né? Não, isso não. Esse cara não pode, porque ele não tem a competência pelos olhos da sociedade, ele tem a competência pelos olhos da empresa, que ganhou a competência para os olhos da sociedade. A empresa sim tem, mas não o cara, entendeu? Essa intermediária, né, não, a gente remove. Então, eu pensei, poxa, poderia ter um sistema que liberasse o trabalho. Então, pensa, o objetivo principal é liberar o trabalho. E ao meu ver, né, um secundário, um brinde para quem, né, para quando você consegue o objetivo principal é, é a equidade, né? Então, um sistema que talvez blinde, né? Eu até comentei em algum outro momento onde eu escrevi em algum lugar sobre esse projeto que, né, ah, que que o limitante passaria a ser o trabalho e não o dinheiro, né? Então, por exemplo, eu acho que Marx coloca isso no Capital, que o dinheiro ele é o agente universal. Né, eu não poderia fisicamente e nem seria muito prático acumular, né, commodities. E mesmo que eu
que eu tivesse acumulado, né, uma vez que eu fosse querer trocar essas commodities, elas podem não ter valor no futuro, né? Vamos supor que minha commodity em questão não, né, perdeu valor ou deixou de ser usado, né, um item de menor importância atualmente. Então, o dinheiro, né, mesmo ele podendo ter essa característica de, né, inflação e depreciação, ele ainda assim é sempre desejado, sabe? Tipo, enquanto moeda válida, né? Não vamos pegar o dólar zimbabuano ou qualquer moeda que não tem credibilidade nenhuma. Mas dinheiro enquanto uma moeda válida, né? Igual o dólar ou o ouro ou, sei lá, o real, se ainda é. Ele sempre pode, sabe? Tipo, faça chuva ou faça sol, né? Então, e não existe um limite prático, uma vez que ele é digital, né? Não existe um limite prático para você acumular real. Ele é só um número num livro contábil qualquer, meu. Você pode ter bilhão, trilhão, quadrilhão, quinquilhão, qualquer coisa. Então, isso acaba sendo um detrimento para o sistema como um todo, ao meu ver, porque eu não gostaria de algo que o limitante não existe, basicamente, né? Então, por que não o limitante ser o trabalho? Então, aquilo que você é capaz de entregar, óbvio, né? Óbvio que o sistema tem que ter alguma forma de acomodar pessoas que não possam entregar trabalho, né? Então, né? E se o limitante do seu acúmulo for aquilo que você for capaz de produzir, né? Mas o piso não é referente àquilo que você é capaz de produzir. O seu piso é a sua necessidade básica, né? E também espiritual que seja, sabe? Tipo, de se elevar, de ser melhor, de ser talento, de ser qualquer coisa. Mas seriam suas necessidades o seu piso. E a sua, né, e o seu trabalho, né, o máximo que você pode trabalhar seria o seu teto. Então, dinheiro não seria muito um fator nessa equação. Né? Então você não consegue simplesmente acumular trabalho. Né? Você não pode tipo falar, ah, não vou trabalhar segunda e aí eu trabalho, né? No, tudo que eu poderia trabalhar na segunda eu vou trabalhar na quarta. Né? Não vai funcionar porque a quarta só tem 24 horas, assim como a segunda. Então, você fazer a quarta ter 48 horas seria impossível. Então, esses são os elementos centrais. Então, garantir equidade, né, centrar no trabalho. Né, e aqui é curioso porque eu usei, né, visto que eu sou imigrante e meu inglês é todo ruim, eu usei work, mas muitas vezes quando eu estou usando work eu estou querendo dizer labor, né? Porque no inglês aqui as duas palavras vão se referir ao trabalho, né? Mas acho que labor é mais o que eu estou querendo dizer no contexto. Então, né, o nome que eu dei foi collective, porque a ideia é remover um elemento, né, inútil dentro da construção desse sistema, que é a propriedade privada. E aqui entra, né, algo que eu fui até vítima de piada quando eu apresentei esse projeto. Porque muitos me perguntavam, tipo, mas como é que eu vou. Se eu customizar uma camiseta, ou se eu tirar uma foto, ou se eu pintar um quadro. E eu não acho que isso é uma propriedade privada. Né? O que eu estou falando aqui é de commodity, o que eu estou falando aqui é de propriedade que eu uso com o fim de não consumo imediato ou pessoal, sabe? Mas sim com fim de consumo posterior ou para troca, né? Isso que eu quero dizer como propriedade privada. A sua cueca, bicho, tá ligado? É sua. A sua meia é sua. Né? Lava ela, entendeu? Porque senão ninguém vai. E é basicamente esse seria o conceito, sabe? Tipo, não extrapolar. Eu acho que bazares e coisas do gênero serão muito bem-vindos para, né, para permitir um consumo menor de artigos de vestimenta e etc. Mas, né, eu não acho que isso seria necessariamente uma obrigação. Eu acho que o sistema pode muito bem operar com, entendeu? Cada um tendo seu conjunto de roupas e queimando elas quando cansar de usar, sei lá. Enfim, lembra que quando eu referi a propriedade aqui, eu estou me referindo a propriedades produtivas ou commodities, sabe? Basicamente. Então, a ideia seria
né? Como já a primeira linha eu coloco, habilitar a criação de comunidades que sejam livres da propriedade privada. Então aqui eu já semento que, meu, eu não estou tão interessado necessariamente em conquistar o mundo com essa ferramenta, mas possivelmente, quem sabe, né? Não seria uma má ideia. Então, onde. Ah, aqui eu usei labor, né? Então, onde o trabalho é, é, é possível de ser, né, livremente atribuído a quem quer que seja. E esse trabalho é o único investimento que você pode colocar dentro da comunidade, né? Não tem como você ser um membro, né, de valor dentro de uma comunidade pagando a sua vaga. Então, por exemplo, reputação, basicamente, né? Valor dentro dessa economia seria reputação, né? Então, a única forma de você construir isso é por meio de trabalhar. Bens e serviços não são oferecidos diretamente, mas são oferecidos por meio de organizações autônomas descentralizadas, os DAOs, por meio de contratos. Então aqui eu já começo com a nomenclatura que talvez nem seja tão apropriada, mas enfim, né? Novamente estou falando de conceitos que vêm das cryptocurrencies como o Bitcoin e o Ethereum, principalmente o Ethereum, né? Então o DAO aqui seria basicamente uma série de contratos que regula o funcionamento de uma organização. E esses contratos, por sua vez, podem ser contratos internos e operacionais do próprio DAO, ou contratos que visam oferecer serviços e produtos para as pessoas. Então a ideia é, pensa assim, eu não vou mais me relacionar com ninguém se essa relação for econômica, ok? Tipo, se for afetiva, pessoal ou whatever, tá ligado? Não tem nada que ir para blockchain, né? Agora, se é uma relação econômica, né, cujo efeito é social, lembra? Eu tô falando de uma relação econômica, tá ligado? Se café é um incômodo, cara, se colocar um cafezinho como relação econômica é um incômodo, então o café não deveria ser uma porra de uma relação econômica, velho. Ele deveria ser uma relação livre e passível de uso de qualquer pessoa. Então, relações econômicas aqui vão ser todas aquelas que, meu, sabe, eu quero registrar dentro dessa blockchain. Eu quero colocar dentro do meu livro contábil que o fulano tomou um cafezinho. Então eu acho que isso, inclusive, meio que, né, vai estimular muitas, né, ou pelo menos seria a minha intenção, que estimulasse as pessoas a diminuir o volume de relações econômicas que elas exercem, sabe? O que eu acho que é o contrário do que o sistema quer. O sistema quer que eu consuma o tempo inteiro, que eu trabalhe o tempo inteiro, ganhe mais dinheiro e gaste mais dinheiro. Passe o tempo inteiro comprando e ganhando. Né? Dentro do Collective, todos os recursos são propriedades da comunidade e os DAOs são estabelecidos baseados nas demandas dessa comunidade. Então aqui seria a ideia do Kickstarter ou de qualquer tipo desse projeto, ou seja, os DAOs basicamente são financiados por essa comunidade. Então a comunidade vai começar, né, a olhar o que está sendo oferecido lá, vão falar, ó, tipo, ó, poxa, galera, tô precisando aqui. Pensa num mercadão, né, um lugar onde você, tipo, né, tipo um software onde você pode ir lá e falar assim, ó, o que que eu tô precisando, velho? O que que eu tô querendo? Então você pode colocar suas demandas lá. E pelo outro lado, também você nesse mesmo lugar vai poder falar, poxa, mas, ó, já tem um cara aqui, né, que atende essa minha demanda, né? Talvez parcialmente ou talvez de uma forma diferente da que eu estava imaginando originalmente, mas atende o suficiente. Então vão haver essas ofertas até o momento onde o DAO é financiado o suficiente para passar a ser executado. E aí, a partir desse momento, as tarefas vão ser abertas, né, criadas dentro do sistema, e conforme as pessoas vão trabalhando nessas tarefas e produzindo as necessidades, essas pessoas vão sendo remuneradas dentro desse sistema. Mas essa remuneração, novamente, é muito mais com foco de reputação, até porque ela não é transferível diretamente. Lembra, você só pode relacionar economicamente com DAOs, não com pessoas. Então nunca posso dar dinheiro para ninguém, qualquer que seja a razão. É meu filho, foda-se. Não dá.
Para garantir, né, ok, para garantir um contrato, os DAOs são estabelecidos como um conjunto de de tasks, né, de atividades e recursos que são necessários. Então aqui é basicamente uma EAP, né, uma estrutura analítica de projeto. Então pensa tipo, para entregar o cafezinho pro fulano, eu preciso plantar o café, colher o café, papapá, pipipi, popopó, todo o processo geral. E óbvio que um DAO pode se relacionar com outro DAO, né? Então eu posso ter que né, o café em grão torrado já é oferecido por um outro DAO. Então o restaurante que oferece o cafezinho não necessariamente precisa descrever as atividades que vão gerar o cafezinho no mínimo detalhe. Ele compra o grão, né? Compra, 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 co- compra o grão, né? Porque, né? Lembra que as transferências de valores são muito mais para explicitar o que está acontecendo do que necessariamente o dinheiro está se movimentando, ou isso importa. Mas eu não sei se ainda está claro, ou se já está claro, ou se vai ficar claro, ou se nunca vai ficar claro, ou se nem é isso que eu estou conseguindo fazer aqui. Enfim, é uma ideia meio louca, mas fica o vídeo. Toda vez que uma tarefa. Pulei alguma coisa? Que, né, que as tarefas são sempre executadas pelo membro da comunidade. Aqui é um ponto só importante que é um membro da comunidade, ou seja, né, você tem que ser alguém dentro da comunidade, registrado, que tem, né, e lembra, community é a coisa maior, é o todo, né, community é o todo, toda instância de collective rolando, executando, ou seja, todos os nós que estão rolando o protocolo collective vão, né, ter essa garantia, né? Então vão construir o que se chama comunidade e vão permitir com que essas pessoas tenham suas contas correntes, né? Sei lá, whatever, nome que dá pra essa porra. Eu chamo de balance aqui, que é só o que pra mim significa, que é o seu saldo. Ah, e, e é isso. Mas são só as únicas pessoas que podem trabalhar. Então não é qualquer FTP que vai poder chegar lá e falar, ok, vou fazer o trabalho aqui. Ah, né? Toda vez que uma atividade é executada, é pago o montante referente àquela atividade para o trabalhador, né? Lembrando que esse montante foi desenhado na formulação do contrato, que é formulado na construção do DAO, que é aprovado pelos membros da comunidade, por meio das demandas e proposições que eles colocam, né, num community board, né? Sei lá qual é o nome que dá para essa parada. E assim, essa parte não está 100% bem construída. Eu não sei, né, como o financiamento se daria, se daria por investimento direto, inicial, capital inicial, ou simplesmente voting power, né? Sei lá, você vota que você quer biscoito. Uh, né, então aqui você também ganha tokens dentro de um DAO particular. E aqui é bem reputação. Então pensa assim, eu trabalhei para a produção do grão do café. Eu ganho, portanto, né, poder de votação no DAO que representa, né, essa produção. E assim que eu posso propor e vou poder ter, né, mecanismos para influenciar, interagir com os contratos existentes. Então, por exemplo, se eu discordo com alguma coisa que está sendo produzida, eu posso votar pela mudança disso, posso propor a mudança disso e ampliar minha reputação por ter obtido essa mudança e assim por diante. Seria tipo um Stack Overflow, né, ou coisa do gênero, né, um sistema de reputação interno para sendo usado dentro daquela empresa. Basicamente, democracia no trabalho. Né? Então, basicamente, seria que as pessoas que trabalham podem, né, quanto mais você trabalha, mais você é representado dentro do seu trabalho. Mas você pode modificar ele ao seu interesse. E se você parar de trabalhar, você não perde, mas também você não passa a acumular, né? Então, outras pessoas que continuam na função, né, podem te surpassar, né, em representação. Para garantir que e aqui eu só falo que tem, né, um sistema de delegação opcional que permitiria que eu pudesse, né,
oferecer meus votos ou, né, comungar meus votos com outro trabalhador, né? Mas basicamente, né, isso seria uma parte onde eu alteraria no futuro desenho dessa plataforma. Porque, porque eu acho que aqui poderia ser mais organizado dentro de um sistema de reputação, necessariamente, né? Então, enfim. Ah, voltando aqui, então, né, para garantir ah, que o trabalhador pode, né? Então aqui é novamente aquela ideia de tipo como a sociedade, né, como um todo, como essa comunidade aí vai garantir que esse cara tenha as condições necessárias para executar o trabalho, tá ligado? Que ele não é um Zé Ruela que vai tipo martelar o dedo. Então a ideia é, pô, criar um sistema, basicamente a mesma estrutura, lembra? Nossa, o DAO vai aparecer em todo lugar dentro dessa danada dessa tela aqui, porque tudo vai seguir a mesma estrutura, basicamente, né? Todas as relações econômicas resumem a mesma relação econômica dentro do sistema. Então, o que vai acontecer aqui é, a gente vai ter DAOs que são, né, cujo produto deles, né, a responsabilidade e os serviços que eles oferecem é garantir essas skills para as pessoas, né? Então, eu acho que esses DAOs, a minha concepção é de que esses DAOs vão acabar sendo uma mistura de né, universidade com sindicato, basicamente, porque porque né, ele vai ter um poder de controle e vai ter que responder as pessoas que trabalham no campo, que por sua vez foram formadas, né, por esses institutos. Então eles vão ter que responder ao trabalho no campo. Eles são os pesquisadores, né, e são também os educadores. Então é muito mais lógico o papel de universidade, mas tem também esse quê de representação e até porque eles vão ser mediante, né, ao desenho de skills e tasks e como elas são executadas e etc. Eles executam um papel importante dentro da regulação do trabalho. Óbvio que quase nada aqui é regulado, né? Vai entrar depois o papel do que eu chamo de sociedades, né? E aí a regulação seria com relação ao ambiente com que as pessoas moram, né? Então eu não quero tipo, uma fábrica poluindo o lugar onde eu moro porque minha saúde, mas né, a ideia seria que a própria, a própria fábrica né, os trabalhadores da fábrica não querem poluir, porque eles sabem que isso não é bom como um todo. E se existem processos melhores, por que não usá-los? Lembra que a competição aqui não existe no, na tentativa de diminuir qualquer valor ou preço do produto ou do serviço, né? Pensa como o produto ou serviço foi escolhido muito mais por um critério, né, de tipo atende às necessidades e eu aprovo a existência desse DAO e uma vez que ele existe, eu consumo dele. Se ele não está produzindo, não existe uma cota ou um lucro pelo qual ele possa obter ou pelo qual ele esteja interessado. Os trabalhadores não estão interessados em lucrar nada. Eles só estão interessados em entregar o valor, em realizar o valor que eles podem realizar, né? Então o trabalhador só está interessado em chegar lá e trabalhar, porque é assim que ele ganha o valor dele. E não existe um capitalista interessado em lucro, porque ninguém é dono da desgraça, né? Os trabalhadores, como todos, são donos? Não. Eles são simplesmente capazes de mudar a operação, mas não donos. Eles não podem nem erradicar a existência da coisa como um todo. Então, então é isso que acaba acontecendo. Não existe um estímulo ao lucro, não existe um estímulo externo do que o trabalho, do que né, aumentar a produtividade para diminuir o quanto eu trabalho, aumentar a produtividade ou aumentar a eficiência para diminuir quanto eu gasto dos meus recursos e diminuir o impacto ambiental. É o que sobra para os trabalhadores, né? Não existe tipo aumentar o lucro, até porque lucro nem existe. Então, puff, puff, resolveu, já era. Então esse é o papel do que eu chamei de bodies of knowledge, corpos do conhecimento,
ou universidades, ou chame do que quiser. Os nomes aqui são todos porque eu gosto de nomear tudo que eu falo, então é isso. Né? Então aqui eu coloco treinamento, melhoria, né? Ou seja, research, né? Capacitação e assessment. Então eles certificam também eh, a comunidade e todo o conhecimento que ela obtém. Então, morre patente, morre tudo, tudo público e livre, lindo, maravilhoso. É lindo, cara. Ah, no coração da comunidade vive o fundo comum. E lembra, poxa, por que diabos a gente estaria discutindo cópias de música aqui, né? Nossa, meu Deus do céu, cara. Nesse sistema nem existiria qualquer discussão no sentido de tal. Né? Se eu, se eu quero, se eu gosto de música, eu posso pedir para que música seja oferecida. E aí esse DAO organizaria a música de tal forma que ele remunera artistas para ficar fazendo jammings e sessions, onde esses artistas podem, tipo, meu, extravasar o espírito cultural deles ou mesmo executar peças de músicas. E enfim, meu, a gente pode fazer com que, sabe, o artista não necessariamente tenha que viver pelos copyrights dele. Até porque para isso todo mundo tem que viver com esses copyrights e ninguém gosta, pelo menos não os que pagam. Né? No coração vive o fundo comum, e aqui o fundo comum, né, é basicamente a forma com que esse sistema pode se comunicar com o mundo externo. Né? Então, depende de como. Né, eu vou detalhar, se é que eu vou, também esse vídeo vai ficar uma bosta. Mas a ideia é a seguinte, né? Basicamente a gente tem esse fundo comum como sendo uma opção de materializar a moeda do sistema. Então no Collective, né, o valor ou qualquer que seja o nome da moeda não é materializável. Eu não posso simplesmente pegar 30 dele e jogar em qualquer lugar e comprar um teco de terra. Então o fundo comum é a forma como esse sistema se fixa na realidade. Então, ele permite com que eu possa adquirir os recursos necessários para a produção para a realização dos contratos. Então, de certa forma, ele vai acabar, né, criando a minha relação de câmbio entre o valor dentro do sistema e qualquer que seja a moeda que eu preciso trocar. Então ele é basicamente a forma como eu posso atuar na realidade externa, né? E aqui eu menciono que, meu, a ideia é que ele tenha, né, uma reserva sólida, né? De alguma forma ele possa, né, interagir com o mundo externo. Enquanto o mundo inteiro não for isso aqui, que eu adoraria, seria massa, é, precisa pagar a conta, né? Então é para isso que seria a reserva sólida, né? E tá sempre aberto para doações. Ah, ele pode, né, cobrar juros de projetos, de DAOs e etc. Ou seja, ele pode tentar taxar o próprio sistema para se, né, para tentar compensar um pouco do peso com que tudo acontece. Ah, né, e aí tem as fees que eu poderia colocar por transação, ou seja, tentar o que seria também um freio para com que as pessoas queiram fazer menos transações. Enfim, tem N formas como ele poderia, né, de alguma forma, obter isso dentro do sistema, esses recursos, mas a grande parte dos recursos serão obtidos fora do sistema e também, né, talvez, né, alguns desses contratos avaliados pela comunidade tenham o interesse de né, ser vendidos externamente portanto, de remunerar o fundo e não puramente, né, é, vender o ativo e remunerar a pessoa. Né? Então, ela, né, o dinheiro
Até porque, lembra, a pessoa só realiza o trabalho, né? Seria o DAO quem faria a operação. E para pagar o DAO, a pessoa precisaria do valor, né? Como um agente externo. E aí esse valor precisaria ser efetivado no momento pela taxa de câmbio que o fundo comum está oferecendo. Então ele basicamente é esse o papel principal dele. Esse é o cara que paga a conta. Tokens não são transferíveis, né? Não podem ser herdados, vendidos, né? Todo o dinheiro que você consegue via salário, né? Hoje em dia, aqui é a minha crítica marxista ao que está acontecendo. Não, mas é basicamente dizendo que todo o dinheiro que a gente consegue na sociedade é transferível e pode ser acumulado. O que estratifica a sociedade, que cria pobres e ricos e classes médias. E concentra, né? E ao invés de isso ser o resultado, o que acontece com o fato desses tokens não serem transferíveis, ou qualquer que seja o nome que você dá para moeda, é que a sociedade fica estratificada também. Mas essa estratificação não vai mais acontecer pelo, pelos acúmulos e pela herança e por estruturas familiares ou qualquer que seja a estrutura que, né, mas sim vai ser centrado em estilos de vida, ou seja, comunidades que atingem um estilo de vida X vão ter, né, vão se estratificar por causa disso e não necessariamente pelo quanto dinheiro elas têm, né? Então seria interessante ver um mundo onde, né, as diferentes culturas e sociedades não são classificadas como tipo ricas e pobres ou desenvolvidas e subdesenvolvidas, né? Como se o desenvolvimento não pudesse ser simplesmente ensinado lá, né? Tipo, chega lá e desenvolve, ué. Precisa do quê? Não tem gente lá que trabalha, não tem terra que planta, não tem conhecimento para plantar. Então, parece que é muito mais uma falta de interesse do que necessariamente um, né? E a falta de interesse derivaria da forma como os recursos são alocados e movidos pelo sistema atual. Então a ideia aqui seria que talvez sem essas transferências todas pessoais e herança, a coisa se concentraria em estilos de vida. Então você teria um país ou uma cidade ou uma localização onde as pessoas ali são só, sabe, elas têm um estilo de vida diferente do que o outro lugar, mas não necessariamente mais rico ou mais desenvolvido ou mais qualquer coisa que envolva puramente os recursos financeiros. Anyway, fritação. Então, comunidade, o termo geral, se referencia ao todo, né? Então a gente pode pensar que o collective pode executar como várias instâncias separadas, várias pessoas rodando redes distintas do mesmo protocolo, igual acontece com Bitcoin, BTC, whatever, tá ligado? O cara faz um fork do projeto original, começa uma nova moeda e aí já era. Então, o mesmo efeito poderia acontecer aqui. Então, comunidade se refere ao grupo de nós que participam da mesma set de operações. Lembra que aqui a gente está cercado no mundo digital e falando de economia, não necessariamente de limites geográficos ou onde a pessoa está ou qualquer coisa do gênero. Nada disso importa até esse momento, né? Importa, lógico, na hora que eu estiver realizando qualquer contrato que envolva produção, né? Vou precisar estar em algum lugar e acessar algum recurso, né? Então, é, é o único proprietário de todos os recursos disponíveis para aquela comunidade. Então, tudo que a comunidade tem acesso é de todos, né? Não significa, né, novamente, que ninguém pode acessar os recursos, mas que o uso e acesso é governado pelo povo, né? Então, poucas imposições vão ser feitas pelo sistema em si, né? E, e vão ser relegadas pela forma como que essas comunidades decidem, né? Então aqui a única, né, the prime rule, né, a regra primordial do sistema é que, meu, ninguém é obrigado a ser parte da comunidade, né? A partir do momento que você decide cancelar sua conta, o seu free trial de 30 dias,
já era. Tchau, tchau. Vai embora. Então essa seria a ideia, né? Você tem associação voluntária e também exclusão voluntária. Talvez você possa ser excluído não voluntariamente, né? Mas é que você não precisa ser obrigado a ficar. Não é um culto. Daí eu falo aqui que o fundo, o Common Fund vai servir, né, aquele papel de câmbio. E aí a figura central, que é o trabalhador, são os membros da comunidade. Eu gosto desse nome, por isso eu vou chamar com esse nome. É, né? Aí eu vou mencionar um pouco da ideia das contas correntes, o que também te identifica, porque, né, no Bitcoin e outras cryptocurrencies você vai ter esse, né, protocolo de chaves, né, assíncronas. Então você tem uma chave pública e uma privada que são diferentes. A chave pública é conhecida, todo mundo usa, ela é como se fosse o número da sua conta. A chave privada é sua senha. Ela é a que permite com que você autorize as transações, que você se identifique como você e com que você é, basicamente isso, né? E acesse os valores da sua conta. Mas pro sistema aqui é o que eu estou mais interessado, é o que, né, identifica você como sendo você. É, e aqui entra um ponto que é chato, né? Que é o fato de que se essa for realmente a forma como isso é feito, é que as chaves privadas acabam sendo um limitante pelo fato de que elas são geradas pelo sistema, elas não têm nenhum correspondente físico no mundo, elas não são fáceis de lembrar ou qualquer coisa do gênero. E se você perde a desgraça, você tá na chuva, né? Então algo deveria ser feito de alguma forma para mitigar ou para resolver esse problema. Não sei se importa tanto, mas, né, no longo prazo seria chato. Ter alguma forma de recovery seria bem interessante. Mas anyway, os trabalhadores não teriam esse valor obtido, né, só o valor obtido, mas teriam também os tokens, né, eles, né, é, e aqui novamente eu tô, né, só complementando que o DAO pode ter qualquer conteúdo, informação dentro dele, né, que se refira a esse trabalhador, então pode, né, reviews vão poder ser feitos. E novamente, todo esse tipo de informação é pública e está sendo armazenada dentro de uma da Ledger, né, do banco central, do banco de dados central aqui. Então, né, basicamente é o seu public profile, tá ligado? Então, né, não teria muito como você esconder o que você fez, ou como você fez, quão bom você realizou, né? E lembra, não existe necessariamente o estímulo para que você tenha que fazer as mesmas atividades, meu. Você não tá na mood e não vai fazer, deixa com que outro faça. Ah, você não tem ninguém para fazer se você foi o único que relegou, então o sistema tá propenso a falhas anyway, a culpa não foi sua. Então eu acho que, né, seria bem limitado os momentos onde, né, pessoas necessariamente agirem, né, sei lá, receberiam bad reviews. Você teria que estar disposto a, né, a fazer o trabalho e mandar mal. Ah, né, aqui eu falo do balance, né, que seria tudo que você obteve pelo seu trabalho, exceto tudo aquilo que você consumiu nos contratos que você utilizou. Né, aqui eu menciono que ele pode ser positivo ou negativo, né, tanto faz. Né, basicamente UBI para geral. I don't care. Se o cara quer morrer só consumindo, meu, uma hora ele vai ser um burden tão grande para a comunidade que, meu, vão matar ele, sei lá. Alguma coisa vai acontecer de ruim pra esse cara. Então eu não sei se isso necessariamente aconteceria. Se algo.
né? Mas se os pulhas acumularem, ou sei lá, se isso realmente for algo detrimental, eu acho que a própria comunidade agiria. Enfim, se é na minha casa. Hum, hum, hum. Anyway, então eu não me importo se o cara fica com saldo negativo. Basicamente, se ele consome mais do que ele trabalha. Bebês começam com saldo negativo. Aquelas desgraças só consomem e não podem trabalhar. Criança também. A não ser que não exista muitos limites rigorosos para a idade com que uma criança trabalhar. E outra, lembra? Qualquer trabalho é trabalho, tá ligado? Esse sistema não discrimina trabalho afetivo, trabalho de cuidado, trabalho sexual, trabalho qualquer que seja, bicho. De casa, doméstico. Trabalho é trabalho. Pode ter um DAO para tal. Como qualquer trabalho é trabalho, então é bem possível que crianças possam ter atividades que geram valor para a comunidade e, portanto, crianças podem ganhar valor, quem sabe. Mas eu veria esses, né, crianças portadores de deficiência, ah, enfim, idosos, bebês, seriam pessoas que poderiam estar com um saldo negativo para who cares. O idoso eu acho difícil, mas poderia acontecer também. Ele já não é mais tão produtivo, né? E aí ele começa a acumular. Bom, finalmente, como ele não pode consumir como ele só pode consumir do DAO, né? E como não existe, ninguém é dono de nada, né? Famílias podem continuar existindo. Não estou defendendo necessariamente o poliamor com fusão familiar, não que eu não ache a ideia ruim. Não que eu ache a ideia ruim, mas basicamente família volta a ser o que é, né? Pessoas e não meu filho porque eu quero que ele se forme em tal lugar, porque eu quero que ele tenha tal capacidade econômica, porque senão meu filho não vai ter condições ou eu não quero ter que ficar pagando tais coisas. Meio que muddy the waters, né? Do, do que a família deveria estar pensando. Entrando na seção de demandas, ah, né, no nosso atual sistema de livre mercado, a, a demanda, a oferta reage à demanda, mas esses dois elementos são permitidos defasarem, né? Porque existe marketing do lado da demanda, ou seja, a demanda não é necessariamente a demanda e existe, né, a escassez intencional no lado da oferta, por exemplo, e aí a oferta não necessariamente representa a oferta real. E, e, e é onde esses dois valores se encontram, que é o preço, existe também manipulação, né, desse que pode acontecer por exemplo, wage suppression, ou seja, supressão salarial, né, que permite com que você atinja uma competitividade no mercado, mas não porque você está realmente, né, é, é, sendo que você está atuando no preço, porém você está manipulando o custo envolvido na produção daquele preço, né, pelo roubo ou supressão dos salários que, enfim, no collective, visto que não existe ownership, né, não dá pra fazer isso. E pronto, acabou, resolveu. Ah, aqui eu acho que é mais especulação minha sobre como isso vai funcionar, se vai funcionar, do que detalhando como a coisa está funcionando. Então não sei se vale a pena ficar devagando tanto. Mas, né, pensa assim, se não existe propriedade, né, é aquele, novamente reforçando que, meu, nada, né, não existe muitos estímulos para você, fazer um serviço bosta, para você, tipo,
né, evitar com que pessoas de maior qualificação façam o serviço, se elas estão interessadas em fazer o serviço, sabe? Porque ninguém aqui tá buscando ganhar valor, cara. Tipo, você não é medalha, 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 não. Né? Por quê? Porque você vai poder consumir mais porque você acumulou mais valor. Ou porque você vai, né, ficar bonito na foto, por ter um balance positivo, né? Você pode consumir menos, né? Então, sei lá. É, então, né, aqui novamente eu reforço o papel que a demanda é, acaba sendo o papel central. E aí, meu, eu menciono que pra mim o gargalo maior desse sistema tá no fato de que, né, tá nos contratos, no desenho técnico que esses contratos vão exigir, né, na concepção deles e também como mapear trabalhos que sejam criativos por essência, né, tipo arte, música, enfim, cultura, esportes, ah, né? Talvez esporte seja até bem mais fácil, mas enfim, eu acho que mudaria muito a forma como esses trabalhos são até vistos pela sociedade, visto que, meu, como seria a demanda, certo? Seria muito mais real a forma como a demanda é mapeada, né? Então, existe uma demanda por uma boa partida de futebol ou coisas do gênero, e talvez, né, seria o grande agregado de uma grande parte da comunidade, né? Então, eu acho que esses eventos naturalmente sairiam dessa demanda. E, né, na questão da produção musical e cultural, eu acho que poderia ser muito mais feita por meio de festivais e eventos que, né, as pessoas podem exibir o trabalho delas. Então, né, você está pagando por um festival onde vai ter música inédita, basicamente. Né? Não que música não possa ser tocada a qualquer momento, mas no festival é que novas músicas são apresentadas, né? Existe um processo pelo qual os artistas, né, são selecionados, são colocados, enfim. Eu acho que seria a forma como eu trabalharia essa questão do trabalho criativo e né? E a inovação para mim viria naturalmente, meu, por meio dos trabalhadores. Eles são os agentes inovadores, meu. É visto como você trabalha que você vai querer mudar suas condições de trabalho, né? E aí eu falo das skills, né? Basicamente seria um selo digital que você ganha. E aí, pô, pode ter toda uma árvore detalhada de skills, meu, né? Onde você pode ter por receita, se você é um cook, que você sabe cozinhar, ou por grandes árvores. E aí seriam novamente as pessoas envolvidas na atividade, né? Que se envolveriam nos DAOs que fazem pesquisa, e novamente todo o trabalho é livre. Não é porque eu sou um pesquisador ontem que eu preciso ser um pesquisador hoje. Eu posso ser cozinheiro hoje e amanhã pesquisar culinária, entendeu? Então essa liberdade me faz com que, né, permite com que eu possa trabalhar nas diversas vertentes envolvendo o meu trabalho, a essência do meu trabalho. Então eu posso ser pesquisador e me envolver com os DAOs, né, dos corpos de conhecimento que operam o conhecimento, né? Então seja, né, validando, criando novas formas de validar conhecimento, ampliando o conhecimento, me educando ou, né, pode ser atuando, né, produzindo, né, dentro das necessidades dos DAOs que atendem às demandas mais, né, as demandas necessariamente, que não de educação, enfim. Enfim, The DAO. É que, bom, enfim, de alguma forma tem que, né, eu acho que aqui novamente tá bem aberta a mudança, porque tem muito sobre como o DAO seria financiado, como ele seria criado, como, né, como esses contratos iniciais seriam apresentados. Então, é, eu pensaria muito mais em IPOs, em, sabe,
procedimentos assim que tem uma exposição pública, Angel List e Kickstarters e coisas do gênero, onde as pessoas podem apresentar a ideia, a concepção e aí, meu, existe um sistema de reputação. Então, né, você é visto como um DAO creator, você é visto como um empreendedor, tá ligado? Um cara cujas ideias são fortes, não necessariamente a execução dessas ideias. Então, tudo isso seria permitido dentro desse sistema, até porque tudo isso seria um trabalho visto e respeitado pela comunidade, né? Até mesmo a produção dos DAOs. Então, eu acho que, né, o market share lá, o community board ou qualquer coisa, seja o lugar onde as pessoas informam suas demandas e aceitam os contratos, né, e escolhem quais contratos podem ser executados, são aceitos, né, ou seja, financiam, fundam os contratos, né. Então aqui eu vou falar um pouco sobre isso, né. Novamente, o texto é velho, nem sei se seria assim, mas eu tô querendo passar né, um geral do que é essa ideia para deixar a ideia aqui e permitir uma discussão. Porque eu acho que, não sei, né? Ou ninguém quer ler essa droga, ou ninguém tá interessado, ou todo mundo acha essa ideia uma merda, ou o inglês atrapalha pra caramba e né, eu deveria ter escrito em português, mas eu tava apresentando num projeto aqui. E eu queria realmente ter implementado, comecei com a implementação do community board em JavaScript e né, da interface com que os contratos seriam visualizados. Ah, e Ethereum como a base, né, da coisa. Mas tempo curto e, enfim, a vida não rolou. Aqui eu descrevo o que é os Bodies of Knowledge, né? Eles regulam o campo, definem os skill sets e tudo mais. O Common Fund, sociedade. Aqui eu acho um ponto interessante que é basicamente assim. Até então, Collective é uma coisa digital em essência e por mais que um contrato possa ser oferecido como um serviço e um produto no mundo real, ele é efetuado digitalmente, né? A forma como ele é pago e como o valor é atribuído e tudo mais. Tudo existe dentro desse mundo digital. Aqui é onde existe um passo a mais, ou seja, poxa, e se a gente não restringisse isso só às nossas né, relações econômicas? E se as nossas relações legais também fossem contempladas? E se esses contratos também pudessem, né, se a Ledger né, também pudesse descrever nosso corpo legal, tá armazenado lá dentro. Né? Então essas sociedades seriam isso, né? A sociedade seria um DAO, um conjunto de contratos e estipulações legais de uma dada região geográfica, né? E os membros dessa sociedade operam por democracia direta, né? Então, né, visto que boa parte do que é regulado em geral é regulado pelos corpos de conhecimento, necessariamente não, né? Então, a pescaria não é regulada pela sociedade que é costeira, mas sim pela comunidade de conhecimento dos pescadores. Porém, ainda assim, né, o acesso àquela área costeira seria regulado pela comunidade que mora ali, seria regulado por essa sociedade. Né? E aí, tudo democracia direta, e existe o nesting, né? Ou seja, cidade, estado, país. Né? Uf, tive que pausar, né? Tomara que eu não perca o resto. Enfim. ah, então, as sociedades são a concepção física, né, territorial da coisa, e aí implica as relações sociais e né, legais entre as pessoas. Então, né, lembrando que é nested, né, então você pode ter tipo uma cidade que está dentro de um estado, que está dentro
país, que está dentro de um continente, por assim vai. Então tudo que existe hoje poderia ser aplicado aqui dentro, ou até mais, né? Você pode ter N níveis que você queira, tanto faz. E lembrando que a finalidade da sociedade, e lembrando que a sociedade não precisa necessariamente, né, assim, eu acho que não existe necessariamente obrigação da presença territorial. Aqui eu coloco meio que como uma condição, mas eu acho que você poderia ter o conceito de sociedade muito mais como uma condição legal, com que um grupo de pessoas se decide a explorar, né, ou religioso que seja. E aí isso, né, seria a forma do direito por desejo, né? Eu participo de alguma coisa porque eu quero participar, né? Não necessariamente porque, né, é, eu nasci lá. Mas novamente, né, a sociedade tem um controle territorial, então fica, né, se você gosta muito de um lugar, ou se o trabalho pelo qual você quer executar tá limitado ao lugar onde você, né, aquele lugar, você vai ter que obedecer ao conjunto de leis das pessoas que moram lá. Então aqui o contrato, basicamente as tarefas necessárias e os recursos necessários, né? Não tem muito o que falar. No, lógico que, meu, o contrato, né, poxa, aqui é um esqueleto geral da coisa, né? Uma vez a implementação real, né, você vai ter que, né, lidar com questões como estoque, sei lá, meu, preparações de meses antes para execução de uma atividade, né? Eu preciso ter uma fábrica antes de eu poder ter carro, né? Como dizer isso? Então, eu não posso simplesmente ter um contrato para fazer carro se eu não tenho uma fábrica. Então, conceitos como esses vão estar estipulados dentro do contrato, como seja como um recurso que é necessário ou como uma outra atividade. Então, basicamente, né, tudo está estipulado dentro do contrato, tudo que ele precisa, tudo que o regula. E aí, por fim, eu fecho com, né, o mundo externo, que é aquilo que eu falei que é mediado pelo fundo comum, e o fato de que como isso poderia ser feito usando as criptomoedas. Então é isso. Sei lá, meu sonho comunista. Se a gente pudesse ter qualquer forma de mundo, eu gostaria que fosse um mundo onde, né, a gente possa, sabe, não haver a miséria explícita que não deve ser, né, é, observada, porque quando eu ando na estrada e vejo os acampamentos de sem teto e pessoas na miséria, o que é esperado que eu faça? Que as deixe lá, né? Que as ignore. Então eu acho que e se o mundo não, né? E se o mundo fosse assim? Talvez a gente não tivesse como ignorar a pessoa que tá lá. Talvez tivesse que ser imediata a nossa atenção a ele. E dessa forma seria imediata a atenção de outros a nós. E talvez a gente removeria os elementos nocivos que tanto causam aflição. Eu lembro que eu vi que Marx fala de 4 alienações, né? Sendo que o capitalismo traz pra gente, sendo a primeira dessas alienações a alienação de você com o seu trabalho, né? Ou seja, você você perde, né, a capacidade de,
né? Você não é mais um agente participante do processo de trabalho, mas sim um dos recursos consumidos por esse processo, né? Você é só uma parte que precisa estar lá antes de ser a parte que executa em si o trabalho. Ah, depois você é alienado né, do produto desse seu trabalho, né? Você, uma vez que você faz alguma coisa, os resultados desse trabalho não vão ser mais seu. Você é alienado da sua sociedade, da sua comunidade, porque agora você é só mais, né, uma peça dentro do sistema de produção para consumir commodities. Então você não precisa interagir com ninguém, você não precisa sair da sua casa, você pede um alguma coisa, um rap, né? E, e a quarta é a alienação de você com relação a si mesmo, ao seu aspecto humano, né? E, e aí é o fato de que você não se vê mais como humano com, com ambições e necessidades, mas sim, né, como uma peça na máquina, como alguém que tá lá para cumprir o ponto, para fazer o sistema rodar. E aí você deixa de ser o bicho, o animal, e passa a ser só esse produto artificial imaginário da sociedade. Isso aí.